Senhores vereadores, está em primeira discussão e votação do projeto de lei legislativo número 92/2018, que altera a redação do inciso 8º do artigo 4º da lei de número 2765/2015, alterada pela lei de número 2957/2017, de autoria do nobre vereador Paraíba Car. Senhores vereadores, está em discussão, tem a palavra o nobre vereador, autor vereador Paraíba Car. Senhores vereadores, esse é um momento esperado por esta casa para que nós possamos devolver e garantir a vaga ao idoso e ao deficiente no estacionamento rotativo. Haja vista, como eu já havia falado, hoje, em todos os municípios, nós temos minorias, um percentual mínimo para o idoso e para o deficiente físico. E com esta alteração, nós vamos garantir que o idoso e que o deficiente físico possa permanecer estacionado isento em qualquer vaga no estacionamento rotativo do município. Vale salientar que muitas pessoas me questionaram, dizendo que o estacionamento rotativo teria que acabar. Foi feito estudos em todos os municípios, existem esses estudos. Quando não se tem o estacionamento rotativo, o comércio é quem acaba perdendo. Haja vista que muitos estacionam nas vagas pela manhã e só retiram seus carros à noite. Então, eu gostaria aqui de ir na contramão. O estacionamento rotativo é necessário. Haja vista que mesmo com estacionamento rotativo, nós temos dificuldade de encontrar vagas no centro expandido da nossa cidade. E esse projeto irá garantir realmente o direito ao idoso e ao deficiente físico, volto a reafirmar, para que ele possa estacionar em qualquer vaga durante 2 horas. Se ele foi num médico, ele foi num banco, um idoso ou um portador de deficiência física, ele não conseguiu terminar o que você foi fazer, os seus afazeres naquela determinada instituição ou agência bancária ou no hospital, ele tem o direito de retirar daquela vaga que mesmo não existe a demarcação, colocar na vaga ao lado, e ele tem mais 2 horas, e assim subsequente, ele pode alternar de vaga e ele será isento, não irá pagar essa taxa para o município de Arujá. Eu quero agradecer o empenho de todos os idosos, a aclamação popular que nós temos para esse projeto no município. Obrigado, é nisso para esse momento. Tem a palavra o nobre vereador Renato Carombo. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, primeiro eu quero me manifestar acerca desse projeto de lei do nobre vereador Paraíba, e dizer, meu nobre Paraíba, claramente eu sou favorável. Eu sou favorável porque eu não mudei de posição. Em 2014, o município, o prefeito da época mandou o projeto para o Poder Executivo, enfim, mandou o projeto para essa casa para instituir o estacionamento rotativo. Eu não votei favorável, eu me abstive da votação. Quando foi em 2016, se não me engano, o ex-vereador, nobre colega Dr. Wilson Ferreira, do PSB, fez uma lei para que os idosos pudessem estacionar em qualquer local. Quando foi o ano passado, ou foi este ano, se não me engano, ano passado? Ano passado, o prefeito atual manda para essa lei para tirar essa garantia. Só eu votei contra, ou seja, se não me engano, não sei se só eu, desculpa, mas eu estou dizendo por mim, eu votei contra. Porque eu entendia que tinha que manter essa condição para os idosos. Então, claramente eu sou favorável. Arujá tem um índice de pessoas, como dizem, de melhor idade,
é muito alto. Não sei se é o mais alto ao Tietê, eu não sei, mas é um índice alto relativamente a algumas outras cidades. E não levou-se em consideração a possibilidade do município ter estacionamento aos idosos e pessoas com deficiência, enfim. Então, claramente, quero parabenizar a Vossa Excelência, porque nós estamos, então, com uma proposta de retomar, essa é a proposta, o projeto é retomar aquilo que foi estabelecido em 2016. Aquilo que foi em 2016, esses projetos existiam em 2016. A Câmara optou, entendendo aqui um parecer jurídico, inclusive do Poder Executivo, dizendo que teria que alterar. Eu fui contra, para que mantivesse a possibilidade dos idosos estacionarem em qualquer local. E mantenho a minha posição. Por isso sou favorável ao projeto e parabenizo Vossa Excelência por representá-lo dessa casa. Palavra ao vereador Rafael Laranjeira. Boa tarde a todos. Esse projeto, como foi bem dito por vereador comentarista o Renato, ele teve autoria do ex-vereador Dr. Wilson, e ano passado o projeto, de certa forma, até eu acho que o novo vereador Paraíba vai concordar, ele veio travestido para a gente aqui de uma forma diferente, né? E em um momento ali a gente não entendeu, eu pessoalmente acabei não entendendo com diversos projetos que tinha para votar em relação, acabei votando favorável. Mas entendi depois que foi um voto que deveria ter sido diferente, refleti e por isso eu acompanho o voto do novo vereador Paraíba e peço que os demais vereadores também acompanhem o voto para que a gente devolva esse direito que os idosos de Arujá já tinham assim que nós entramos nessa Casa de Leis. Obrigado. Palavra ao vereador professor Ana Poli. Senhor presidente, demais pares, público aqui presente, a imprensa, quero também aqui, saudar o Baltazar, o amigo aí que tanto tempo, a gente sempre fazendo os trabalhos aí em gestões anteriores, sempre atuante. E gostaria, senhor presidente, de dizer que eu sou totalmente favorável a esse projeto, porque também assim não estava quando na primeira vez que fora votado, que fora em 2016, mas sempre a gente pensa assim, que tirar um benefício que já havia sido colocado anteriormente. E quando o Executivo enviou a essa Casa de Leis a mudança, eu até tinha feito também uma emenda na época, e justamente a emenda tem o mesmo teor que o nobre colega colocou. Então, é assim, eu venho a essa tribuna dizer que também a prefeitura, na época foi falado que iria estar disponibilizando mais vagas para idosos, porque o idoso tem dificuldade de locomoção, vai para uma clínica, por exemplo, e quando não tem ali a vaga para idoso próximo da clínica, é difícil para os familiares estarem deslocando esse idoso. E normalmente não fica mais do que 2 horas. Aí eu sou assim, favorável que possa parar em qualquer lugar, da forma como está a situação, principalmente hoje, uma falta até que foi de sinalização, de estudo, por parte do Executivo, porém assim, limitando as 2 horas. Que 2 horas eu acho que é um tempo suficiente para estar indo num banco, estar indo numa clínica, num consultório, enfim. Então, parabenizo também Vossa Excelência, que o importante é estar acontecendo, é o projeto acontecer. Ou seja, a comunidade sempre estar ganhando e ser beneficiada. Obrigada. Palavra no vereador Luiz Fernando. No arrimo aqui desse projeto, eu quero deixar desde já claro que eu também sou a favor, Baltazar, terá o meu voto. Porém, eu quero fazer algumas considerações. Em primeiro lugar, o que foi votado anteriormente aqui, e eu fui com o governo na época, por quê? Porque o que existia? Existia que o idoso e o deficiente poderia parar em qualquer vaga por tempo indeterminado.
Isso é o que está na minha memória. E eu não considero isso adequado. Não considero. Nós sentamos, Baltazar, conversamos, até na sua casa, porque aí você já, depois da mudança, colocou a dificuldade que o idoso estava encontrando, que o deficiente estava encontrando, e eu falei que seria uma construção. Nós teríamos que dar um tempo para talvez reavaliar a situação no meu entendimento. E aí, Vossa Excelência tem razão, vereador Paraíba, porque eu entendo que a mudança nesse momento, ela é pertinente. Porém, entendo também que nós vamos ter uma certa dificuldade. Por quê? Porque hoje o projeto, ele resgata o quê? A rotatividade. O idoso vai poder parar em qualquer vaga, porém, pelo período de 2 horas. Agora, a fiscalização disso que eu acho que vai ser complicado. Você entendeu? Pelo que a gente observa na prática aí, na cidade. Então, talvez ainda vai haver necessidade, por quê? Porque no meu entendimento, senhoras e senhores, nós temos que buscar uma justiça de maneira geral. De maneira geral. Então, talvez seja a hora de nós pensarmos como, porque o sistema hoje, senhores e senhoras, ele não está preparado para que o idoso registre o horário que ele chegou, a não ser que tenha um fiscal ali no local. Mas isso não ocorre na prática. Então é algo que eu quero dizer para vocês que talvez até eu esteja analisando, esteja verificando. Por quê? Porque depois nós vamos ter problemas nesse sentido também. Na época, vou lembrar muito bem, alguns comerciantes me procuraram, colocaram a dificuldade que os comerciantes estavam tendo com a forma que o rotativo estava funcionando na cidade, e especificamente com relação à vaga para idosos e para deficientes. E isso se justificou, foi uma das justificativas que o Executivo mandou. Então, assim, é importante, senhoras e senhores, que haja esse debate, que haja a participação dos idosos. Vocês estão de parabéns, né? O voto, repito, meu voto vai ser a favor disso, vereador Gabriel. Porém, como eu falei, eu acho que é necessário nós estudarmos isso aí com mais calma, vai ser aprovado, porque daqui a pouco voltam algumas reclamações. E o que fazer? Uma delas, eu acredito já, vereador Paraíba, que seja isso, uma necessidade de um controle, e de uma revisão, talvez, nessa legislação por completo, só para que a gente não tenha problemas, porque eu acredito que nós vamos ter essa necessidade, senhoras e senhores, de um ajuste. Isso é uma visão minha, é uma visão, obviamente, pessoal, mas eu quero estar acompanhando, inclusive, a partir do momento que a lei for aprovada, porque, lembrando, o projeto de lei está aqui, vai para o prefeito, ele tem a prerrogativa de sancionar ou não, e vai dar as suas justificativas. Eu acho importante, eu gostaria de uma maneira muito clara, até a imprensa que está aqui, deixar registrado isso, para que a gente não crie uma expectativa demasiada para o idoso e de repente a coisa não se completa e olha, a Câmara não... Tá ok? Só isso. Mais uma vez, uma boa tarde a todos. Senhores vereadores, em discussão, passamos à votação. Senhores vereadores, com 13 votos favoráveis, fica aprovado em primeira discussão o projeto de lei de número 92/2018.